Bem-vindo ao Projeto Ela na Prática, episódio 169. Nessa aula aqui você vai tirar todas as suas dúvidas sobre a questão da duplicidade de cobrança na energia solar no grupo B, especificamente aí aquele grupo GD1 e GD2. Eu vou te mostrar como é que você calcula exatamente como que a fatura da energia elétrica do cliente vai ficar, considerando todo o desconto do fio B, considerando a geração da energia solar, com consumo excedente ou não. Tudo isso em uma única aula, direto ao ponto, bem focada, na prática, como sempre para você. Se você tem alguma dúvida sobre a questão da duplicidade, da cobrança da energia solar, do cálculo dos excedentes da energia solar, garanto, fique aqui nesse vídeo até o final, que você não vai ter mais nenhuma dúvida. Esse conteúdo que eu vou mostrar para você é parte integrante do Reset Solar, um conjunto de aulas especiais que a gente está fazendo lá dentro do curso Projeto Elétrico, exclusivo para alunos, aulas ao vivo no Zoom, onde eu estou revisando todo o cenário da energia solar e da conexão de unidades consumidoras junto à concessionária, desde que tivemos várias mudanças nas resoluções. Tivemos mudanças na resolução 482 para a resolução 1000, tivemos mudanças com a lei 14.300, a resolução 1059, enfim, tudo mudou e a gente está fazendo um grande reset solar aqui dentro do CPE. Se você quiser entrar nessa família de alunos do curso Projeto Elétrico, aqueles projetistas mais diferenciados e mais valorizados no mercado, clica no primeiro link que está aqui nesse vídeo, se cadastra e aguarda a abertura de uma próxima turma. Sem mais delongas, vamos então direto para a aula. Bem-vindo ao episódio 169 do Projeto Elétrico na Prática. Então vamos lá, só para revisar como é que fica a lógica, porque a lógica aqui é muito importante, tá? A lógica dessa nova compensação. Considerando a questão do custo de disponibilidade. Quem perdeu a aula passada, dá uma olhada que a gente explicou isso aqui no detalhe. Como é que fica, por exemplo, o cliente que consome 300 kW, injeta 150 e vai com excedente zero? Qual é a regra? A regra é que ele não pode, ó, ele é uma ligação trifásica, então ele tem um custo de disponibilidade de 100 kW, então ele não pode pagar menos do que 100 kW. Se ele não consumir nada e não gerar nada, ele paga 100. Se ele consumir pouco e gerar muito, ele paga 100. Se ele consumir muito e gerar muito, ele paga 100. Ele sempre vai pagar pelos 100 kWh. Essa é a nova lógica. Então, a primeira coisa que você faz aqui, com esses dados, é ir abater dos 100 kW que precisa ter. Como assim? Dá uma olhada aqui, por exemplo. Ele não consumiu 300, injetou 150, estou revisando, tá? Isso aqui é da aula passada. Então, como é que fica? Primeiro, ele vai ter na fatura 150 kWh, R$ 150. Por quê? Porque ele consumiu 300, injetou 150. Então ele paga os 300, ele paga os 100 que ele tem ali, e aí ele vai ter uma fatura de 150 por R$ 1 a tarifa. Olha o caso 2. Dá uma olhada aqui. Tem um consumo de 300 e eu injeto 250. Qual a primeira coisa que eu faço? Vou atrás de pagar os 100 kWh primeiro de disponibilidade. Ou seja, desses 250 aqui que eu injetei, desses 250, eu só posso reduzir dos 300, no máximo 200. Por quê? Porque 300 menos 200 dá 100. É essa lógica aqui, ó. Eu utilizo 200, pois deve ficar com a conta a pagar de no mínimo 100 ou 100 kWh. É o custo de disponibilidade, ou seja, eu não posso pegar, consumi 300, injetei 250, diminuo 300 e 250. Não, não pode. Não é essa a lógica. A lógica é, eu vou usar dos 250 que eu injetei, eu vou abater do consumo o máximo possível para que eu fique com 100 kWh. Nesse caso aqui é o quê? Se eu consumir 300, eu posso abater 200 e vai sobrar 100 kWh que eu preciso pagar. Então essa é a lógica aqui, ó. Utilize 200 kW, poder ficar com a conta a pagar de 1.100. Beleza. Se eu injetei 250 e usei 200, sobrou quanto? Sobrou 50.
Essa lógica aqui, ó, 250 menos os 200 que eu já usei, 50, sobrou, vira excedente. E a conta vem como? Vem o mínimo, 100 vezes 1, que é 100. 100 kWh vezes R$ 1 a tarifa, que dá 100. Preciso que vocês entendam essa lógica para aplicar isso em outros casos. Infinitos casos que vocês vão pegar. Caso 3 que a gente viu na aula passada ainda. Consumir 300 GT 500. Vou passar mais rápido que vocês já entenderam a lógica. Eu uso, de novo, só posso usar 200 para reduzir os 300, para ficar sobrando 100. Se eu só posso usar 200 e 500, me sobra quanto? Me sobra 300. Ó, 500 menos os 200 que eu usei, sobra 300. 300 vira excedente. E eu pago o mínimo, que é 100. Bacana. Vamos para mais. Caso 4. O caso de usina. Só usina sem consumo. Eu injetei 500. Como não tem carga, expliquei melhor na aula passada, tá? Mas aí a gente pode ser que pague TUS e G. O que é TUS e G? Tarifa por geração. Demanda por geração. Ah, mas não existe no grupo B. Existe, sim, se a concessionária já tiver trocado o medidor. Ela não está trocando o medidor porque não está valendo a pena, porque é muito barato a TUS de G. Por exemplo, aqui eu peguei uma de R$ 5. Ele vai pagar R$ 25 de TUS de G. Ó, a geração é 5 e R$ 5, R$ 25. É tão barato que não está valendo a pena a troca dos medidores. E ainda tem um detalhe, não é para cobrar sempre. Sabe quando é que cobra? Quando você não tem consumo suficiente. Nesse caso aqui é consumo zero. Mas em qualquer unidade consumidora, uma geração pequena, como essa aqui, vai ter consumo, vai ter demanda de carga instantânea maior do que 5. Ligou um chuveiro elétrico de 7 kW, por exemplo, já bateu essa potência. Ligou um ar-condicionado ou dois ar-condicionados, já bateu essa potência. Então, se a sua potência de carga, a sua demanda de carga bate a sua potência de geração, você não paga TUS de G, nem vem na conta. Não está valendo a pena para a concessionária investir nisso, porque não está ganhando nada, entendem? Mas, no caso de uma usina, se o medidor já foi novo, se não tem consumo nenhum, aí vai vir a cobrançazinha da TUS de G, que é R$ 5 pela tarifa da TUS de G, por exemplo, pela geração. R$ 5 vezes 5 kW pico, dá 25. Tá, e aqui fica como? Ora, eu não consumi nada, eu tenho 500 menos zero, dá 500 de excedentes. Eu entrego R$ 500 de excedentes da minha usina e eu pago R$ 100. Ou seja, eu pago 100 mais os 25 de TUS de G, que dá 125. Minha conta vem 125 e eu preservo os 500 quilowatts de excedentes, que normalmente, na verdade, a gente está usando aí como crédito para outros clientes. GD2, vamos supor que eu tenho aqui uma geração de 5 kW pico trifásico no grupo B. Custo de disponibilidade 100 kWh. Beleza. O que eu faço? A minha tarifa é R$ 1. Eu tenho a TE de 0,50 e tenho a TUSD de 0,50. Eu tenho a TUSD fio B, por exemplo, me custando aí, representando dentro da conta de energia, representando 20 centavos. Ou seja, se a minha tarifa é de R$ 1, que até é mais TUSD, né? Tarifa grupo B, monômio, custa R$ 1. Quanto desses R$ 1 é meu TUSD fio B? É 20 centavos. Beleza. Agora no ano 2024, quanto tem de desconto? 30% de 20 centavos. Já que 20 centavos é meu fio B. A mordidinha é de 30% no fio B. Então é 30 de 20 centavos que dá 0,06. Então veja bem, gente. Essa é a interpretação que eu quero que vocês entendam. O quilowatt que eu compro da concessionária custa R$ 1. O valor dele é R$ 1. O quilowatt que eu recebo, que eu consumo da concessionária. O quilowatt que eu gero da minha geração, mas eu empresto para a rede da concessionária, peço para ela guardar, peço para ela armazenar, como se fosse uma bateria. E depois eu pego de volta. Esse quilowatt-hora que volta para mim, em termos de compensação, ele é valorado, ou seja, ele tem o peso, ele vale, ele é valorado a menor do que o que eu compro.
direto dela. A menor quanto? Um desconto de 0,06 reais por quilowatt-hora. Nesse exemplo, isso aqui varia de cada concessionária. 0,20 é em uma concessionária, em outra pode ser 0,25, em outra pode ser 0,35, em outra pode ser 0,40. Nas aulas anteriores, eu ensinei exatamente como é que você acha isso aqui. Lá no site da ANEEL, nos processos tarifários. Beleza, então entendemos que o nosso quilowatt aqui desse exemplo, quando eu pego de compensação, ele vale 0,94. Então, como que fica a conta de um cliente do GD2? Como fica a conta de energia do grupo B de um cliente GD2? Muitos clientes já entraram, já são GD2 e já está vindo a conta exatamente desse jeito que eu vou mostrar para vocês. A conta vem com uma subtração. Entenda a lógica aqui uma vez, você nunca mais vai esquecer e nunca mais vai errar dessa forma aqui, pensando nessa lógica que eu vou passar para vocês. Existe uma outra lógica que eu não vou ensinar agora, mas eu acho que é até mais complicada, com mais risco de errar. Essa lógica que eu vou ensinar agora é a que eu gosto, é a que eu faço, é a que eu penso o tempo todo. E é a mais simples para você entender. Então vamos nessa? Vamos lá. Meu cliente aqui consumiu 400 kWh. Beleza. Ele injetou 250 kWh. Ele consumiu 400 da concessionária. Ó, consumiu 400 kW da concessionária. Quanto vale esse quilowatt-hora? Quando eu consumo da concessionária, é aquele quilowattzinho de ouro. Valioso. Vale R$1, cheio. Então, quando eu consumo 400 kWh, é meio que eu já estou pegando da concessionária R$400 a pagar. Mas eu injeto 250. Esse quilowatt-hora, quando eu injeto para a concessionária, ela vai debitar da minha conta? Vai. Mas vai debitar com aquele valorzinho menorzinho. Não é mais 1 kW de ouro, é 1 kW de bronze, de prata. Vale menos. Menos quanto? Vale 0,94. Então, ela me devolve 250, ó, 250 que eu injetei, né? Mas, ó, valor menor, 0,094. Multiplica para você ver, dá 235. Ora, se ela vai me dar 400 e vai deduzir 235, sobrou algum excedente? Na conta aqui você vê que não tem excedente. Então, excedente é zero. E quanto é a conta? Qual é o total da conta? 400 menos 235. Continha básica, subtração. R$135 é o que vem na fatura de energia desse cliente. Isso aqui, esse entendimento é o principal da aula de hoje. Se você entender isso, você vai entender os outros exemplos. E aí, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu feedback, me diz o que você achou desse formato de aula, mais direto ao ponto, mais curtinha. Me diz se ficou alguma dúvida sobre o cenário do GD1, GD2. Com certeza eu vou responder a sua dúvida numa das próximas aulas. Forte abraço para todo mundo, a gente se vê na próxima semana com mais um Projeto Eletro na Prática. Até lá!